Olha, você já ouviu falar em cansaço sensorial? Os múltiplos estímulos simultâneos acabam provocando a desatenção, porque não há um foco. Se a pessoa está em um ambiente de trabalho, certamente não vai conseguir fazer o trabalho direito. Se você precisa estudar, também acaba tendo problema. Vamos entender melhor o que é esse cansaço sensorial e como ele impacta no nosso dia a dia. Nós estamos aqui com o médico neurologista, o doutor Walter Fagundes. Doutor, muito boa tarde para o senhor, obrigado pela presença. Boa tarde, Jorge. Doutor, o que é esse cansaço sensorial, hein? Que a gente fala assim, nossa, eu estou cansado, mas eu não sei porquê, eu não fiz nada, não me movimentei, mas gera um cansaço, né? Sim, gera. Isso é um excesso de estímulo, principalmente visual e auditivo, que o cérebro recebe e que ele não dá conta de filtrar, de processar de maneira adequada. E isso sim pode gerar alterações a nível de neurotransmissores e repercussão na saúde da pessoa, principalmente com irritabilidade, com dificuldade de concentração, às vezes com algum esquecimento, dentre outros. Esse superestímulo, ele é causado pelo quê? Não é que é um super estímulo, na verdade são estímulos, por exemplo, o celular, que é o mais comum, né? Então ali no celular você tem de maneira contínua e prolongada estímulos visuais, com luzes, com sons e de maneira contínua isso acaba levando a esse cansaço, a esse estresse sensorial. A gente sabe que o pessoal aí de casa nesse momento, né, tá com o celular na mão também, vendo televisão, fazendo tudo ao mesmo tempo, a gente deita com o celular, fica com um olho no celular, um olho no programa que está passando. O que isso, doutor, está levando para os consultórios, especialmente dos neurologistas, que é a sua especialidade? Esse exemplo que você deu é perfeito, né? Então, a pessoa está ali, está fazendo a comida, o filho está trocando de roupa, o cachorro está latindo, está vendo o jornal, está respondendo as mensagens no celular. Esse é um exemplo muito interessante do estímulo sensorial de diferentes fontes. Então, isso, de forma crônica, acaba implicando em alterações do sono, gerando ansiedade, estresse, gerando um sedentarismo, obesidade e todas as repercussões, né, cerebrovasculares dessas condições. E isso acaba aumentando, então, a procura, né, aos neurologistas, né, por essas repercussões. Agora, o que a gente vê até criança falando, hoje a gente ouve criança falando assim, eu estou ansioso, me dá o celular minha mãe me dá o celular para acalmar a minha ansiedade, né? Esse problema que acontece sensorial, um principal sintoma dele é a ansiedade? Sim, o principal sintoma é a ansiedade, que é potencializada, por exemplo, por redes sociais, né, onde a pessoa vê situações que ela acredita que é de um mundo real e que a gente sabe que na verdade não é de um mundo real, aquilo é uma fantasia, as pessoas preparam aquelas imagens para estar ali e isso tudo gera realmente muita ansiedade. E a gente sabe que a ansiedade, ela causa alterações a nível cerebral, a nível bioquímico cerebral e que causam muitos sintomas com repercussão muito significativa da qualidade de vida, né? Sono, como eu disse, obesidade, problemas alimentares, depressão. Então, é realmente um problema muito sério que a gente vive hoje em dia. Agora, doutor, como que a gente desacelera? A gente está falando aqui de algo que superaquece o nosso cérebro, que deixa o nosso cérebro bugado. Sim. Como é que a gente faz para desacelerar? Porque a gente estava conversando aqui antes, o efeito que dá é como se fosse de uma droga, né? Você fica dependente desses superestímulos o tempo inteiro e acaba bugando. Como desacelerar? Exatamente isso. Então, cria-se sim uma dependência também a nível cerebral. Eu costumo dizer que a palavra equilíbrio, ela é chave para muitas situações da nossa vida e essa é uma delas. Então, a gente não pode dizer que toda essa tecnologia é ruim. Não é, mas é fundamental que a gente tenha a capacidade de utilizá-la com sabedoria. Então, a gente diz até de dieta sensorial. Então, por exemplo, de acordo com a faixa etária da criança e do adolescente, tem um número ali limitado de horas, né? Que esse acesso às telas sejam supervisionado, que a gente, por exemplo, 1 a 2 horas antes de dormir, desliga o celular, né? A gente fica ali até a hora de deitar, então o cérebro continua estimulado, então tudo isso prejudica. Que você tenha momentos, por exemplo, que você consiga relaxar
A gente costuma dizer, né, nossa, olha que ambiente de paz. Por quê? Você está um silêncio, o barulho de um passarinho, alguma coisa mais calma. Então, tudo isso é importante. E aquelas pessoas, por exemplo, né, jornalistas, essa quantidade enorme de estímulos, é importante que a gente tenha pelo menos alguns períodos, algumas pausas, né, de um pouco mais tranquilo. Atividade física, tipo yoga, meditação, também são coisas uma caminhada, simples caminhada, sim, já traz, já desestressa, né? E entender também, né, doutor, que a gente não está disponível o tempo inteiro, porque as pessoas acham que você tem um celular, que você tem que responder o tempo inteiro, não é assim, né? Exatamente. Poucas pessoas precisam de responder, por exemplo, num plantão ou numa urgência. Usualmente você não tem essa necessidade de estar o tempo inteiro conectado, né? Perfeito. Doutor Walter Fagundes, neurologista, muito obrigado pelos esclarecimentos, um assunto importante aí, né, que deixa todo mundo aí um cansaço sensorial que a gente não sabe o que está acontecendo, mas é o nosso cérebro pedindo ajuda. Exatamente, eu que agradeço o convite, Jorge. Obrigado, doutor.